Ele já está nos aguardando. Boa noite, doutor. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço o convite. Quero começar perguntando exatamente do que se trata a gastroplastia endoscópica. Isso, vamos lá, Fábio. Eu vou te passar um histórico breve, né, para as pessoas entenderem. Eu sou endoscopista, então hoje a endoscopia bariátrica, que a gente chama, são métodos endoscópicos para auxiliar no tratamento da obesidade. A obesidade é uma doença crônica, incurável, em que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, de levar isso a sério, encarar como uma doença para poder ajudar as pessoas a emagrecer e se manter no peso. Então, a gastroplastia é uma técnica, é um método que ajuda no emagrecimento. Existe o balão intragástrico para endoscopia e essa técnica foi desenvolvida há cerca de 5 anos, mais ou menos, pelo professor Manuel Galvão Neto. Ele hoje faz parte da nossa faculdade, eu sou professor na Faculdade de Medicina do ABC. Eu, Galvão, Tiago Souza e Luiz Gustavo Quadros. Lá fora do país, Estados Unidos, Espanha, a técnica foi desenvolvida. E essa técnica consiste de pôr endoscopia, então não é uma cirurgia bariátrica, isso é importante a gente enfatizar, porque senão as pessoas acabam confundindo e acham que é uma nova cirurgia, então não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico. A cirurgia bariátrica tem as suas indicações, tem os pacientes que precisam dela, que são pacientes diferentes da técnica endoscópica. Na técnica endoscópica, o que é importante? O aparelho de endoscopia é o mesmo que a pessoa faz para refluxo, para gastrite, para esofagite, aquele mesmo exame, claro, mais prolongado, cerca de 50 minutos de procedimento. Você vai fazer o quê? Você vai reduzir o volume do estômago, Fábio. Por endoscopia lá dentro. É pela boca. Pela boca, exatamente. Não há cortes. Não tem corte na barriga, absolutamente nada. Então, pela boca, entra o aparelho, vai até o estômago, a pessoa está dormindo, anestesiada, num hospital. E você vai fazer o quê? Você vai reduzir, você tem um estômago largo e aí você consegue juntar esse estômago, aproximar, por quê? É fio. Foi desenvolvido um porta-agulhas, uma máquina de costura, como se fosse para simplificar para as pessoas em casa. Então a gente consegue costurar o estômago por dentro. Essa máquina serve para outras coisas também, para outras lesões do intestino que a gente pode utilizar, mas falando especificamente da questão da obesidade, você consegue costurar. Então você diminui o volume desse estômago. Você forma uma espécie de um tubo, então a pessoa tem o quê? Restrição alimentar. Você vai atuar, a gente consegue atuar em 2 frentes para combater a obesidade. Esse é um primeiro passo. É o quê? Restrição de volume, então menos espaço, a pessoa vai comer menos. Vai ter o que também? Saciedade. O pouco que essa pessoa come, ela se sente saciada, ela fica tranquila, então ela vai comer menos. Mas isso tudo com acompanhamento multidisciplinar. Psicóloga, nutricionista, o seu acompanhamento médico, porque senão a pessoa também não adianta comer pouco, Fábio, e comer errado. Claro. Porque eu como um brigadeiro a cada 3 minutos. Não, aí não adiantou. Exatamente. Então, para ter resultado, é importantíssimo isso. É a pessoa entender, vai procurar o médico, tem as indicações precisas para esse procedimento, vai ser orientado, vai passar por toda uma avaliação psicológica. Os protocolos que a gente desenvolveu na faculdade presumem isso. Avaliação psicológica, avaliação nutricional. E aí você vai ter no seu médico o quê? Um método para te ajudar a combater o início desse problema. Por quê? Você dá autoestima para a pessoa. A partir do momento que a pessoa perde muito peso, e no momento inicial a perda de peso é muito importante, acima de 10%, logo de cara no primeiro mês, a pessoa se sente uma outra pessoa. A pessoa está com 100 quilos, e em um mês ela perde 10, 11 quilos. Aí você tem o quê? A autoestima. Somado a isso, toda essa equipe multidisciplinar, Fábio, você vai ter o quê? Um resultado positivo. E aí começa um grande trabalho. Bom, antes da gente explicar um pouco mais sobre isso, conhecer essa técnica que estamos falando, nós temos uma imagem aí. É isso, Tiago? Solta pra gente, por favor. Olha só, aí é como é feito, eu gostaria que o senhor explicasse. Isso, olha lá, um endoscópio, né? Então, entrando pela boca, o aparelho vai até o estômago do paciente. Agora a gente vai mudar para uma imagem dentro do estômago para a gente mostrar. Esse é o estômago grande, são 4 paredes, a gente vai unificar 3 paredes. Antes é feita uma demarcação, uma pequena demarcação. Para quê? Para o médico poder se guiar, onde ele vai fazer a costura. E ali, na ponta do aparelho, existe a gente pode falar uma máquina de costura mesmo, de endossutura, que a gente chama, que é de sutura gástrica. E aí esse equipamento, ele passa um fio, isso é um nylon, então é um fio que não se absorve. E esse fio vai gerar o quê? Vai reduzir, você vai perceber agora, Fábio? A gente solta e você consegue amarrar. E aí você vai dando pontos separados, e você vai diminuindo
Entendi. Entendeu? Você reduz a capacidade. Aí o estômago não vai mais poder distender tanto. Então, para a gente entender, não há cortes de tecido e retirada. Isso é uma grande vantagem. Ele apenas está sendo pregado, é perfeito, isso? Perfeito a sua colocação. Exatamente essa ideia. Igual de uma roupa que está larga. Agora ele ficou pequenininho. Tá vendo como o estômago ficou curto? E o quê? Com esse fio e ele, de certa forma, amarrado, pregado, que foi exatamente o que você disse, ele não distende tanto. Porque um grande problema também é que as pessoas comem mais do que precisam, porque tem vontade de comer, e acaba comendo com os olhos, que a gente fala, né? A fome passa, o pouquinho que deveria comer deixa de comer e acaba o estômago ali preso, ele não consegue distender tanto, não consegue soltar tanto. Então essa é igual pegar uma roupa que está justa. E você dá uma... Você, por dentro, você só acerta direitinho o tamanho dela e você reduz esse tamanho. Então, é lá por dentro que você faz isso. Agora, a gente sabe que aqui no Brasil, esse tipo de procedimento aconteceu no ano passado, mas no exterior ele é muito utilizado. Como que surgiu essa técnica e por que lá fora é tão utilizado? Ela vai substituir a cirurgia bariátrica, na sua opinião? Eu acho que ela não substitui. Eu acho que tem os pacientes que têm indicação para cirurgia bariátrica, esses pacientes vão continuar necessitando disso, que são os obesos mórbidos e pacientes com comorbidades importantes. Essa técnica, ela serve para pacientes com MC, que a gente fala de 30 a 40, então não são esses pacientes da cirurgia bariátrica, é uma obesidade leve, é uma obesidade moderada. E essa técnica foi desenvolvida exatamente porque existia esse gap entre os tratamentos clínicos e a cirurgia bariátrica e um grande número de pacientes que não podiam ser submetidos à cirurgia e não tinham uma alternativa. Lá fora ela foi difundida, foi onde se iniciaram os primeiros trabalhos, se iniciou pela Europa, depois pela América, é totalmente aprovada lá na Europa, nos países europeus, totalmente aprovada em Miami e foi desenvolvida por brasileiro. Manuel Galvão, que foi quem desenvolveu a técnica e trouxe, nós trouxemos há 1 ano para a Faculdade de Medicina do ABC. Aí você segue alguns protocolos que são obrigatórios, tá certo? Que não são estudos experimentais, já são protocolos clínicos aprovados pelo Ministério. E em novembro do ano passado, a Anvisa regulamentou e liberou o uso no país. A partir dessa liberação, está nos trâmites da comercialização e a liberação para os hospitais. Agora, como que é o pós-operatório, né? Porque a gente viu ali que parece ser muito simples. Qual que é o operatório? Isso. A grande vantagem do método é dele não ter o corte, então a pessoa não tem aquelas dores do corte. A pessoa sente dor, certo desconforto, um pouco nauseada porque você manipula o estômago desse paciente, mas depois de cerca de 4 horas ela pode ser liberada para casa. E não há possibilidade desses pontos destacarem? Por exemplo, se ela consumir muito alimento? Isso, o que tem é sempre a orientação. O que a gente tem é, nos estudos que já existem a longo prazo, de 2, 3 anos, alguns pacientes que não estão seguindo totalmente esse rigor, o estômago ele tem capacidade de alargar. Exatamente como se a gente amarrasse um tênis, sabe, Fábio? Você amarra o tênis, está lá justinho o cadarço. Se a pessoa não tomar conta, sempre cuidar do tênis e ficar só forçando, com o tempo ele vai ter um alargamento, uma frouxidão. O ponto continua lá, é feita uma fibrose da parte gástrica do estômago, só que o problema é que pode ter o quê? Uma frouxidão se a pessoa não seguir a orientação nutricional correta. Tem que seguir. Exatamente. Olha, tem uma pergunta muito interessante aqui da Marilene Vaz, da Moca. Pois não. Ela está perguntando, aqui em São Paulo, né? Ela está perguntando quais são os critérios para a realização da cirurgia. Perfeito. Então, o paciente tem que ter a obesidade de MC entre 30 e 40, que é a obesidade... IMC é o índice de massa corpórea. O IMC é o índice de massa corpórea. A pessoa pega o peso em casa, o peso dividido pela altura ao quadrado vai dar um número. Esse número tem que estar entre 30 e 40. E ela tem que ter essa indicação. Então, claro, procurar o médico, discutir sobre o método e ver se não tem nenhuma outra tipo de contraindicação para ele. Com relação ao custo, né? Nós sabemos que a cirurgia bariátrica hoje é um custo bastante elevado. Sim. O custo desse tipo de procedimento? Isso. Na cirurgia bariátrica, hoje, dependendo dessas comorbidades, os pacientes já têm pelo convênio. O procedimento é um procedimento novo, que está iniciando agora no mercado brasileiro, então ele ainda não é coberto pelo SUS, fora o nosso protocolo na faculdade. Nesse protocolo os pacientes não pagam absolutamente nada, é claro, né? Um protocolo de estudo. E não existe ainda na saúde suplementar pelos convênios. Então, é o custo de uma cirurgia particular. Em relação à cirurgia bariátrica, ela pode se comparar se você colocar totalmente o custo de uma cirurgia particular. Olha, quem quiser saber, por exemplo, sobre como fazer esse tipo de procedimento, aonde procura informações? Porque, às vezes, a gente está falando de um procedimento muito novo e não se encontra muitas informações a respeito disso.
Quem quiser saber mais informações, como que pode acessar? Isso. Hoje, Fábio, assim, na nossa clínica, a gente tem como orientar as pessoas a explicar sobre isso. Já estamos treinando, já foram treinados no Brasil outros endoscopistas bariátricos, porque esse método foi desenvolvido e agora está numa fase de disseminação para o país, tá certo? Nesse próximo domingo também nós vamos ter um outro centro de treinamento lá na faculdade para treinar mais pessoas para todo o país, né? Para Belo Horizonte, para Curitiba, para todo o Brasil. E aí hoje você tem uma mídia que está divulgando isso, as pessoas podem procurar pelo termo gastroplastia endoscópica ou endossutura e elas vão conseguir localizar as clínicas e as pessoas que estão habilitadas para a realização do procedimento. Então, tem um site aqui, eu posso acho que divulgar, né? Instituto Pode. Endovita, Isso, é isso? eu faço parte da minha clínica. Está no vídeo, olha lá, Instituto Endovita, com 2 T's, né? Esse é o site da minha clínica. .br. Isso, lá a gente tem orientações, no próprio site tem orientações sobre esse procedimento e é claro, o paciente tem que sempre procurar um médico, passar por uma consulta e ver a que tipo de procedimento ele vai ser submetido. Existem exames pré-operatórios obrigatórios, existem todo um procedimento clínico que ele vai passar por uma consulta com nutricionista, vai passar por consulta com psicóloga, vai ser indicado até o agendamento correto para o paciente ter o resultado, que é o mais importante. Doutor, queria agradecer Eu que agradeço. sua presença nessa noite. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Depois, eu acredito que nós possamos, numa próxima oportunidade, trazer alguém, né, que tenha sido, se tiver a disponibilidade de vir até o nosso programa, legal. Seria muito bom para a gente saber a opinião, né, como é que ela se vê depois de ter feito o procedimento. Isso, né? Nós temos pacientes já de 1 ano para cá, né? Então foi feito em junho, então a gente já tem pacientes a longo prazo, a médio, de curto prazo, a gente pode conversar e fazer uma apresentação do protocolo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigado.